As obras de Frida Baranek inscrevem-se num sistema experimental que privilegia enfrentamentos de matérias e materiais a qualquer tipo de formalismo. Trata-se realmente de um variado conjunto de obras que, muitas vezes, causa estranhamento pelo seu desapego às normatizações formais. De outra forma, seu conjunto de obras tridimensionais desenvolve-se até um limite imposto pela artista positivamente incomum, dado o seu extremismo. Se a herança concreta e neoconcreta é notória numa geração de artistas brasileiros hoje, tanto na pintura como na realização de obras tridimensionais, localizamos a obra de Baranek inscrita, de outro modo, na tradição construtiva europeia, quando o termo escultura foi redefinido. Não se trata mais da arte da subtração, senão da construção, quando o artista construtivo solda, encaixa ou aparafusa. Diferencia-se, portanto, da influência construtiva brasileira pelo fato do seu modus operandi não partir a prioristicamente de um pensamento geométrico, senão da materialidade da realidade, quando se faz relevante os vazios, os plenos, as alturas, as dimensões, a gravidade, os vetores de direções, etc. A liberdade formal observada na sua produção artística, fruto do enfrentamento das matérias e materiais utilizados, por não possuir o rigor da geometria, não significa que opere no caos. De acordo com Rosalind Krauss, seria muito fácil pensar no informe como o oposto da forma, ou seja, informa versus matéria. Para a autora, o versus criaria uma separação do mundo em pares de oposições, quando conclui o informe não como o oposto da forma, mas como algo que opera no seu interior, corroendo-lhe. Assim, suas obras tridimensionais muitas vezes materializam-se como estruturas nucleares acumulando variações matéricas em trânsito. Tais estruturas aparentam paradoxalmente fenômenos naturais, como furacões, por exemplo. Contudo, os materiais utilizados são aqueles fabricados pelo homem, comprometendo a integridade da natureza. A cor se faz presente nas oxidações dos metais. Em dado momento, aparenta a copa de uma árvore tombada. Noutros, uma espécie de canteiro com flores de pedra, ou um punhado de terra
arrancado do seu lugar, expondo as suas raízes. Assim, parte das obras tridimensionais da artista possuem uma organicidade própria do que é natural. Contudo, convertem-se em manifestações dramáticas ao revelarem-se como resíduos, restos de uma sociedade industrializada despreocupada com os seus descartes. Quando o artista utiliza a malha de metal galvanizado, cria estruturas representativas do seu conceito de espaço, algo que é totalmente tomado, ocupado por plenos ou vazios. Esta foi uma questão amplamente abordada pelos irmãos Gabo e Pevsner no início do século XX, que, contudo, na obra de Baranek, ganha novos contornos. Se a ciência do início do século XX, especialmente com a descoberta do espaço quadridimensional, influenciou profundamente a arte no que se refere à compreensão do mundo, hoje a ideia de dissolução e fragmentação da realidade predomina especialmente com a experiência de virtualidade ofertada pelas novas tecnologias. Assim, a sua série Liminalidade é composta por estruturas objetuais de parede e chão, cuja base de malha de metal galvanizado é confrontada por outras matérias, como a madeira ou fios de aço. São estruturas abstratas que, contudo, aparentam organicidade, espécies de micro-organismos. As formas tridimensionalizadas de Baranek, apesar de abstratas, convertem-se sempre numa estrutura orgânica, entendida como algo que é próprio de organismos vivos. Quando o artista utiliza folheados de madeira de diferentes espécies de árvores acordados com outros materiais, como o arame, o cobre ou o alumínio, confrontando o que é natural com o que é industrial, traz à tona uma questão recorrente na arte contemporânea, o conceito de sublime. Duas formas de materiais cuja existência é diferenciada entre o que é perene e o que não é, entre o que faz parte do mundo natural e o que não. O entrelaçamento destas estruturas, cuja corporeidade da forma é definida pela sua substância material, seu peso, sua gravidade, possui notória filiação construtiva quando o tema da fita de Möbius retorna, ou seja, uma superfície sem fim. As linhas de cobre ou arames, ora amassados, ora circulares,
colaboram em tal dinâmica, trazendo uma espécie de estrutura gráfica, tal qual desenhos. A linha é estrutura recorrente em seus trabalhos tridimensionais, muitas vezes protagonizando a obra. Outras vezes, assume configuração corpórea aparentando alguma forma de vida. Em rede, o aço e o bronze desenham no espaço o que o nome refere. Sua estrutura linear não obedece a uma lógica geométrica, senão ao traço de um desenho realizado manualmente. Trata-se de uma espécie de esboço, dada sua gestualidade, realizado no espaço arquitetônico. O hibridismo, presente no seu trabalho, é notório nas suas esculturas desenhadas. Em rede de salgueiro, sua rede é amortecida pelos materiais utilizados, a seda e o cobre, alcançando o chão. Trata-se de uma obra plenamente estrutural, fundada, contudo, numa linearidade orgânica e maleável. O peso dos materiais define a sua existência. As propriedades dos materiais nas esculturas de Baranek são sempre relevantes. Contudo, em algumas situações, a artista promove uma espécie de fraude visual ao alterar os valores de peso de determinados materiais, como a pedra, por exemplo. Mais uma vez, a linha tem participação relevante neste processo de amortização dos mesmos. O confronto de substâncias variadas fazem parte da produção tridimensional da artista. Metais nas suas mais variadas composições, pedras, madeira, concreto, etc. Assim, a artista promove uma estrutura composta pelo acordo de solidez e vazios, em que as suas respectivas estruturas passam por um processo de reconfiguração, transmutando-se. As esculturas de Baranek possuem repertório próprio, criando campos de tensões diferenciados. Sua série em aço, extremamente depurada e essencialista, é uma resposta formal às tensões promovidas. Sua intervenção urbana estilingue é um prenúncio desta questão.
Contudo, suas obras tridimensionais mais extremas referem-se às suas estruturas emaranhadas compostas de aço inoxidável e peças de avião da indústria militar. Trata-se de aglomerados que parecem reunir restos industriais. Trata-se de abordagem absolutamente contemporânea no âmbito da escultura, em que prevalece uma materialidade em forma de restos, resíduos, sobras, coisas descartáveis. Sob determinados aspectos, aproxima-se da arte povera, especialmente no que se refere a uma crítica à economia capitalista e à sociedade de consumo, promovendo assim reflexão sobre o valor e o uso das coisas. Seus emaranhados, per si, são orgânicos. Alguns aproximam-se a espécies de casulos, contudo, são de aço inoxidável, ou seja, impenetráveis. A natureza se faz presente quase sempre nas abordagens estéticas de Baranek, quando, repita-se, o conceito de sublimidade se faz latente. De acordo com o autor italiano Mário Costa, o sublime é determinado por uma crise do simbólico, ou seja, por aquilo que não pode ser dito e colocado em forma. Se para Kant o belo está ligado à forma, ao objeto, faz-se presente na natureza e na arte, é desinteressado, provocando o prazer do gosto, o sublime, ao contrário, implica no movimento da alma. O absolutamente grande dá causa a um sentimento de terror ou de impotência simultâneo a outro de maravilha e de admiração. O sublime constitui-se na simultaneidade de sentimentos contrastantes, ou seja, o prazer se dá pelo desprazer. Para Mário Costa, a tecnologia deve ser entendida como algo absolutamente grande, ameaçadora para o homem nos planos da sensibilidade e da razão. Com a tecnologia, o sublime pôde ser objetivado, isto é, tornado objeto, porém, um objeto sem forma, que nasce da relação da alma com a situação objeto. Se o sublime da natureza é individual e causal, o sublime tecnológico é socializado. Com a tecnologia, o sublime deixa de pertencer somente à natureza, passando a pertencer também à arte.
Para Costa, a função do artista não é mais da ordem do expressivo, senão na promoção de dispositivos comunicacionais que ecoem no campo social, criando uma consciência coletiva. As obras de Frida Baranek, de certa forma, inscrevem-se nesta questão, principalmente quando o artista confronta as matérias da natureza, como a madeira ou a pedra, com materiais da indústria pesada, como o aço. A materialidade das suas obras tridimensionais, seja de origem natural ou industrial, constituem-se extremamente expressivas. Contudo, o confronto de ambas, racionalmente falando, fomentam um olhar crítico sobre as mesmas quando são consideradas determinadas problemáticas da sociedade atual. Na sua série Deslocamento, são utilizados vidros, aço, madeira e acrílico. A artista concilia formas modulares vazadas, redondas e ortogonais, com vidros ou acrílicos, funcionando como espécies de lentes confusas, desarticuladas, sobrepostas, revelando assim a impossibilidade de visão. Noutras, aparecem tombadas, reafirmando tal situação. Na sua obra Dormindo em Veneza, um conjunto de pedras é submetido a uma espiral e apoios de aço. A solidez da pedra, matéria natural, acorda-se ao vazio desenhado pelas linhas de aço. Existe uma compensação espaço-estrutural entre plenos e vazios. As linhas suporte em aço são extremamente orgânicas, aparentando uma espécie de corpo. Esta obra sintetiza as questões presentes na produção tridimensional de Baranek. O confronto entre matérias e materiais, entre o que é natural e o que é industrial, entre um corpo natural e um corpo simulado, entre volumes e vazios, entre gravidade e leveza, entre formas internas nucleares e seu espaço exterioridade. Existe em torno das pedras uma espiral em aço, cuja ascendência sugere outra configuração peso para as pedras, visto que estão em vias de flutuarem. O vazio, somado à presença metafísica da espiral, assim como das linhas suporte que em parte flutuam, revela uma estética fundada na subversão do real.
Finalmente, a produção tridimensional de Frida Baranek opera criticamente sobre a realidade a partir da sua materialidade, quando concilia estruturas a rigor conflitantes, restaurando a sua convivência. Suas materialidades são subvertidas.